Olá, amigos. Estamos aqui para mais um momento jurídico. E dando sequência à questão da transição administrativa, hoje nós trataremos de um assunto muito importante. Por que algumas administrações fracassam? Essa, aliás, eu acredito, deveria ser a primeira pergunta que o gestor eleito deveria fazer. Até mesmo antes de querer saber por que algumas administrações têm sucesso, deveria se perguntar onde foi que muitas administrações fracassaram. Geralmente, grande parte das administrações elas fracassam. E mais importante do que saber o sucesso de alguns, é saber, até porque as razões do sucesso são muitas, é saber por que umas outras fracassam. Geralmente, as administrações que fracassam, elas têm em comum algumas questões. Eu digo isso porque eu já estou nessa vida há mais de 20 anos. E uma das primeiras coisas que, quando um gestor me consulta sobre o que deve fazer na administração, antes mesmo de assumir, eu digo, olha, a primeira decisão que o senhor deve tomar é a seguinte: decidir se o senhor vai administrar para o conjunto da sociedade ou se o senhor vai administrar para o grupo que lhe elegeu. Se o senhor responder que vai administrar para o conjunto da sociedade, já é um bom caminho para a administração ter sucesso. E eu digo isso porque quando você quer trabalhar para a sociedade de uma forma geral, você tende a fazer uma gestão profissional. Então, uma das razões do fracasso das administrações é o empreguismo. A primeira coisa é o empreguismo. O gestor, ele tenta acolher o maior número de pessoas daquelas que lhe apoiaram. E nós vivemos, nesses tempos atuais, tempos muito difíceis. A maioria dos municípios já estão com a folha quase toda comprometida. Então, se você vai ainda colocar mais gente atender os seus, e é aí que eu digo que você tem que fazer a escolha se vai administrar para os seus ou para a sociedade em geral, você já começa a não ter controle da gestão. Primeiro, que você não vai, em hipótese nenhuma, jamais atender todo aquele pessoal que votou em você e que está desempregado. Então, a minha recomendação é que você foque numa gestão profissional que atenda toda a sociedade. Então, se você colocar um ponto final na questão do empreguismo, você já começa a ir pelo caminho certo. Uma outra coisa que é fundamental é a questão do planejamento. Toda gestão ela tem que saber o que é que ela pretende. O que é que ela pretende na saúde? O que é que ela pretende na educação? O que é que ela pretende na assistência? O que é que ela pretende na infraestrutura? E isso, além de você saber o que você pretende, você tem que planejar como você vai atingir esses objetivos. E quais são as metas? Quais são os prazos que você tem para cumprir isso? Quando você assume, já começa a contagem regressiva para o final do mandato. Então, sem planejamento, você não vai muito longe. Uma outra coisa, que é uma das razões do fracasso da administração, é o descontrole administrativo. Uma gestão, uma prefeitura, por exemplo, eu costumo dizer isso com pilhéria, não é um brinquedo para brincar de 2, para brincar de 3 ou para brincar de 4. É um brinquedo que se brinca sozinho. Então, o gestor, ele é que tem que ter o controle da gestão e não deixar todo mundo mandar. Se ele deixar todo mundo mandar, o resultado é que ninguém vai mandar e a administração vai naufragar. Então, este já é um outro ponto que aponta para o fracasso da administração.
Um terceiro ponto é a incompetência. O gestor, ele não é obrigado a saber de tudo. Por isso mesmo, ele deve se cercar de pessoas que saibam mais do que ele. E não tenha ciúme daquelas pessoas. Aquelas pessoas, ele que é o titular, ele que é o depositário da confiança do povo. E ele, cercado de pessoas competentes e honestas, ele vai dar as respostas que o povo está querendo. Uma outra coisa que atenta, que o gestor deve ter em mente, é que ele não pode focar na ideia de ser um prefeito, um gestor bonzinho. O gestor bonzinho é aquele que diz, eu não vou cobrar tributos, eu não vou impedir que surja ali uma invasão, eu não vou me meter se o cidadão está ocupando indevidamente uma via pública. Esse prefeito bonzinho também ele está fadado ao fracasso. Porque a partir do momento que você concorda ou faz vista grossa para abusos que estão sendo praticados pelos cidadãos, muitos na melhor das intenções, mas outros nas piores das intenções, você está trabalhando contra a sua gestão. Então, e vou além. E uma outra coisa também que o gestor ele precisa ter ciência é que para que ele tenha sucesso, ele não pode ter uma gestão voltada para a corrupção. É muito difícil você controlar tudo o que acontece numa gestão, mas se o chefe ele tem o controle da administração, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é que os seus secretários estão fazendo, os seus auxiliares estão fazendo. E ele vai impedir que os maus floresçam, que os maus exemplos floresçam. Porque quando a sociedade ela percebe que o gestor está sendo conivente com atos de improbidade, com atos de corrupção, ninguém vai respeitar mais o gestor. Ele já vai entrar com a pecha de ladrão, com a pecha de corrupto. Tá certo? Então, o gestor ele precisa ter essa consciência de que, para trabalhar, ele precisa fazer essa pergunta primordial de por que as administrações fracassam e evitar os erros principais. Estes são apenas alguns. Existem diversos outros que nós iremos tratar ainda nesta questão da transição. Você se inscreve no nosso canal, acompanha, curte e fica por dentro de muitas outras coisas. No próximo programa, eu vou tratar de um assunto primordial para as futuras gestões. A questão da arrecadação, tributação. Por que que os gestores têm medo de arrecadar? Tá certo? Então, fique conosco, acompanhe nosso canal e estamos aqui.